colega falou que sim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a remuneração por ato for boa, vale a pena. Vocês concordam ou não? Imagina cada ato de conciliação ou mediação, R$100? 50? Outro dia lá no juizado, só para vocês terem uma ideia, o pessoal da Oi, a Oi quase não vai lá no juizado. A Oi quase não vai lá. Chegou o advogado, eu estava vendo o juizado, é um sobrado, né? Então eu estava na parte de cima e o advogado ali embaixo, esperando o preposto da Oi. E não chegava, juro para vocês. Prestem atenção no que ele fez, pessoal. Estava passando um cidadão pela rua. Catou, literalmente. Falou, tio, vem cá. Vamos ali, você vai ser de preposto, te pago R$20. Juro, para ser preposto. Porque nos juizados o preposto não precisa ter, vocês sabem disso, vínculo empregatício. Catou o rapaz, levou lá. Meu estagiário viu tudo. Pior, meu estagiário fez a coisa mais errada do mundo, filmou com o celular dele. Filmou e me levou lá. Falou, doutor, ó, vai subir um estagiário, um preposto da Oi aí, que nem sabe o que é Oi, né? Falaram Oi para ele, falou oi, ele achou que era oi, chamou, vamos para audiência, né? Foi mais ou menos isso. A depender da remuneração, vai ser melhor ser conciliador e mediador do que continuar advogando. Só que tem esse detalhe, né, pessoal? Se for conciliador e mediador, não vai poder exercer advocacia. Nos juízos em que desempenhe. Então, se ele é conciliador e mediador aqui em BH, aqui ele não pode. Mas em Ribeirão das Neves ele pode. Em Contagem ele pode. Em Betim ele pode. E por aí vai. O tribunal pode optar, eu falei para vocês, por criar quadro próprio de conciliadores e mediadores. Ó, tá vendo o que eu falei para vocês? Mediante concurso público, tá certo? Isso é o que eu acredito que é o que vai mais acontecer. E olhem lá, pessoal. Olha lá, meu amigão. O caput do 168, ó. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a câmara privada, pessoal. E tem um detalhe. Dependendo da causa, você pode juntar 2 conciliadores, 3 conciliadores, 4 mediadores. O parágrafo 3º deixa bem claro, sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. A remuneração está ali, pessoal, ó, vai ser tabela fixada pelo tribunal, mas quem vai dizer a ideia inicial vai vir do CNJ. Depois o tribunal é que vai estabelecer. E olhem que interessante, pessoal, mediação e conciliação também serão realizadas como trabalho voluntário. O que vocês acham disso, pessoal? Hoje nós não temos os 3 anos da Constituição Federal? Não temos? Será que esse trabalho voluntário vai substituir esses 3 anos? Vou falar um negócio para vocês aqui. Humildemente, o CNJ vai entender que sim. Que o trabalho voluntário como conciliador ou mediador durante 3 anos vai suprir o que a Constituição determina. Para fins de prestar concurso público. Tá certo? É a minha humilde opinião. Vamos esperar, o tempo vai dizer. Se tiver impedimento, tem que comunicar. Ah, pessoal, olha que interessante isso. Eu já estou acabando, pessoal. Olha que interessante. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador vai comunicar imediatamente. Vocês estão vendo? De preferência. O que está escrito ali, pessoal? Por meio o quê? Como é que é a comunicação por meio eletrônico? E-mail? WhatsApp? Por que não WhatsApp? Concordam? Até mesmo por WhatsApp, vocês podem ter certeza. O tempo vai dizer, mas hoje por e-mail, né, pessoal? E não por WhatsApp. Pessoal, outro detalhe importante, o 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que eles atuaram, de assessorar, de representar ou patrocinar qualquer das partes. A gente chama isso de quarentena, tá bom, pessoal? Depois que ele parar, ele vai ficar um ano impedido de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Às vezes o cidadão é advogado, larga a advocacia, fica como conciliador ou mediador, sai. Beleza, ele vai ter que esperar 1 ano para poder assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes em alguma conciliação ou mediação que ele tenha atuado. Detalhe, pessoal, eu falei muito para vocês da confidencialidade, ó. Só que conciliador e mediador vai ter que andar na linha. Porque ele vai ser excluído do cadastro se ele agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação ou violar qualquer dos deveres de confidencialidade. Ele é excluído do cadastro. Quando ele atuar em procedimento de mediação ou conciliação impedido ou suspeito, ele é excluído do cadastro. Outro ponto importante, pessoal.
e aqui já é bem o final mesmo. O 174 e o 175. Vejam que interessante, pessoal. Os entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, criarão câmaras de mediação e conciliação para solução consensual no âmbito administrativo. Vejam, pessoal, câmaras de mediação e conciliação no âmbito administrativo. Para quê? Para dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública, avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos, conciliação no âmbito da administração pública. Muito cuidado, hein, pessoal? Conciliação no âmbito da administração pública. A gente sabe que a administração pública ela é extremamente limitada para conciliar. As fazendas públicas que o digam, principalmente. Essas câmaras poderão ser criadas e essa é a prova mais clara de que o novo legislador quer incentivar a conciliação e mediação. E veja o inciso 3º. Ó. Isso aqui vale muito para o MP. Promover, quando couber, celebração de TAC. Termo de ajustamento de conduta, vocês sabem, é título executivo extrajudicial. A ênfase, a conciliação e mediação está muito evidência, tá muito clara, né? Com perdão aí da redundância. O 175, finalizando, diz que as disposições não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Apenas para deixar bem claro, pessoal, são 11 dispositivos tratando de mediação e conciliação. Só lembrem assim, ó. Hoje, a gente só tem um procedimento comum no novo CPC. Não tem mais procedimento ordinário, nem procedimento sumário. A gente só tem um procedimento chamado comum. E, além disso, temos as demandas com procedimentos especiais, que o doutor Renato falou muito bem. Então, nós só temos 2 procedimentos, o comum e as demandas com procedimentos especiais. No procedimento comum, a gente vai ter uma inicial, e já na inicial o autor tem que dizer quero ou não quero a audiência de mediação ou conciliação. Ele terá que dizer na inicial. Se o réu não quiser, ele tem que atravessar uma petição 10 dias, no mínimo 10 dias antes da audiência de mediação ou conciliação. Se um quiser e o outro não quiser, vai ter audiência, não vai? Para não ter audiência de mediação, conciliação, o que precisa? Os dois não quererem. Os dois. Ficou claro qual que é a intenção do legislador? Eu quero conciliação. Eu quero mediação. Só tem um detalhe. E aqui eu pulo para os meus slides finais. Só tem um detalhe. Estão vendo esse item? Estão percebendo? 2013... nós tivemos 95 milhões de feitos tramitando. 2013, entraram mais 28 novos feitos junto ao Poder Judiciário. Ou seja, a gente tem uma litigiosidade em massa absurdo, e isso só tende a crescer. Hoje, pessoal, nós temos 106 milhões de feitos em andamento. É metade praticamente da nossa população, o que nós temos de feitos em andamento. Temos 16.500 juízes, que no ano de 2013 proferiram simplesmente 25 milhões de sentenças, uma média de 1.600 sentenças para cada um deles. Não obstante, vejam só, a taxa de congestionamento hoje chega a isso. Sabem as etapas mortas do processo? Vocês sabem? Processo parado no escaninho, não é? Tem o juiz, tem o famoso juiz au também, né? Ao MP, né? Ao autor, né? Ou seja, não movimenta o feito, né? Só para, aliás, ele movimenta, né? No mapa estatístico sabe que ele movimentou, mas sem qualquer tipo de objetividade. Não obstante, olha, pessoal, só lembrando, ó, não obstante, a gente tenha proferido 25 milhões de sentenças, né? A taxa de congestionamento é de 71%. E a gente tem hoje 6.500 cargos em aberto. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que a Defensoria Pública também trabalha com muita dificuldade. E vocês sabem disso, que foi terrível para a gente conseguir Defensoria Pública em todos os estados da federação. Não é verdade? Qual foi o último estado que conseguiu instalar efetivamente Defensoria Pública? Vocês sabem qual foi? Santa Catarina? Foi Paraná.
Um pouquinho antes. São Paulo. São Paulo. São Paulo foi um dos últimos. Dificuldades nós temos inúmeras, pessoal. Seja no judiciário, seja na defensoria. Eu falei para vocês, o novo CPC não vai mudar essa mentalidade. É um conjunto de ações. Aí eu trago uma mensagem final para vocês. E essa mensagem final diz o seguinte, pessoal. Se vocês discordarem, perdão, de mim, fiquem à vontade para falar. Não, e depois eu digo de quem é essa frase. Eu dividi ela em 4 quadrinhos, só para vocês verem. Melhorar a lei de um país é sempre providência salutar e bem-vinda, pois a todos interessa a existência de leis constitucionais e que se adequem à realidade brasileira. No caso específico do processo civil, que atendam às garantias constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. Vou além. A gente comete um grande equívoco. Um grande equívoco. É equívoco muito comum entre nós pretender mudar a lei como se num passe de mágica essa mudança fosse capaz de alterar a natureza e a realidade das coisas. Não é com mudança de lei apenas que serão melhoradas as condições da justiça brasileira, e isso inclui a defensoria pública, inclui todos nós, e o tempo de duração dos processos, bem como a qualidade de prestação jurisdicional pelos juízes e tribunais do país. Leis, isso aqui se encaixa com o que eu penso de uma maneira muito clara. Leis a gente tem muita. E muitas leis boas. O ECA, por exemplo, pessoal, o ECA, se vocês soubessem o que o ECA é elogiado na Europa, por conta da sua estrutura, é um negócio absurdo. Só que a gente não tem praticidade, a gente não coloca em prática, não tem como colocar. Como é que a gente vai fazer uma liberdade assistida de um adolescente? A gente não tem infraestrutura para isso. O CPC vigente de 73 é uma lei excelente. O novo, aprovado pelo Senado, não foi feito porque a lei anterior era ruim, mas para tentar equacionar o problema de estoque dos processos nos escaninhos do judiciário. E principalmente no STJ e no STF. E aí eu finalizo dizendo assim, a aplicação dessas leis e ou a sua efetividade é que sofrem de mazelas culturais, econômicas e sociais próprias de um país em desenvolvimento e que está caminhando a passos lentos para a estabilização das instituições democráticas. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? A gente quer duração razoável? A gente quer obediência aos princípios e garantias constitucionais? Ótimo. Só que a gente precisa mudar isso aqui. A gente precisa acabar com mazelas culturais, econômicas e sociais. E isso só vai acontecer se cada um de nós, se nós fizermos, evidentemente, a nossa parte. É difícil? É. A caminhada é difícil? É. Só que eu acho que o tempo é esse, não dá mais para esperar. A gente vai esperar melhorar quando? Eu termino dizendo, é o único trecho bíblico que eu sei, e eu confesso, como um católico pecador, como todos os outros. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Chegou o nosso tempo, ou a gente faz, ou a gente faz. E isso vai depender de todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês. Viu? Ah, sim, pessoal, desculpa. O autor da frase eu não posso falar que sou eu, que senão é crime, Essa frase é do professor Nelson Neri Júnior, uma das pessoas mais sisudas com quem eu já conversei, uma das pessoas mais sérias com quem eu já conversei, mas posso garantir para vocês, uma das pessoas de mentes mais brilhantes que eu já vi na minha vida. E ele acho que deixou muito claro qual é o pensamento. As mazelas dependem de todos nós. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, faremos um intervalo para o almoço e retomaremos as atividades às 14 horas com o painel.